é só uma panorâmica da aula passada, tá bom? Então tá lá, na aula passada nós tratamos sobre a questão da política nacional dos recursos hídricos, até fizemos alguns exercícios em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Mas, de qualquer forma, o tema central da aula passada, que está disponível lá no YouTube, né, em aula gravada, para quem não assistiu a aula passada, lembrando também que eu estou fazendo a chamada, então antes de saírem da aula, me fala, Rogério, estou saindo, põe presença para mim, tá? E aí você pode assistir a aula lá no YouTube, né? Se não tiver o link aí, só me falar que eu mando o link também, tá beleza? Normalmente eu deixo aí com a Ingrid, né? E eventualmente mando também para o Tiago, né? Mando também para a Emília, né? Então, porque cada um tem um grupo aí, então acaba que, né? Acho que chega em todo mundo, né? Um ou outro talvez fique de fora, tá bom? Então, na política nacional dos recursos hídricos, falamos da importância da água, a quantidade de água no planeta, né? A água, 97% aproximadamente da água é água salgada, então nós temos um pequeno percentual de água doce. O Brasil está entre os maiores detentores de água doce no estado líquido do planeta, né? Nós temos 13,22% da água do planeta no estado líquido, tanto em área de superfícies quanto nas áreas subterrâneas, tá? Então o Brasil está entre os 5 maiores detentores de água do planeta, tá? Então 5 países, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Brasil e China, esses 5 países detêm a 43%, né, somados aí 43% da água do planeta, tá? Falamos da disponibilidade de água em termos de abastecimento, né? Que você tem aí alguns problemas, alguns gargalos, né? Com relação a isso. Falamos do uso da água excessivo, né? O desperdício e tudo mais. Apresentei para você os aquíferos, né? Aquífero Alter do Chão, lá na Amazônia brasileira. O Alter do Chão é o maior aquífero, né? A água subterrânea do planeta, tá? E temos aqui também o aquífero Guarani, que dividimos essas águas com o Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Então nós temos aí, né, grandes reservatórios, tá? Distribuição de água em relação à população é meio que desproporcional, né? Você tem uma grande quantidade de água na Amazônia com um valor percentual de população relativamente pequeno, tá? Falamos também do consumo, que a maior parcela da água é consumida pela agropecuária, principalmente para irrigação, né, de culturas, tá? Isso vai me dar aí quase que 70% dessas águas, tá? Bom, em termos de abastecimento dos municípios, né? A maior parcela, quase 60%, é a água superficial, água de rio, predominantemente, né? Rios e lagos, mas predominantemente rios, e nós temos mananciais subterrâneos. Você pega uma cidade como Ribeirão Preto, 100% dela é abastecida com água do subterrâneo, do aquífero Guarani. Você pega uma cidade como Araguari, né, em que boa parte, quase 100%, provavelmente, da água é de origem subterrânea, tá? Então você tem aí Uberlândia já é água superficial, né? Então nós temos aí um desperdício de água, nós temos, né, vários tipos de fontes, mas desperdício né, varia, mas de lugar para lugar. Coloquei para você isso lá. Então, em torno de quase 40% da água tratada no Brasil, ela é desperdiçada, tá certo? Nós entramos na política nacional dos recursos hídricos, né? Falando para você que a água realmente é um bem vital para os seres vivos, né? E obviamente é imprescindível que o Estado, né, tutele esse bem, né, extremamente precioso, que garante a vida e que de forma poluída pode gerar doenças, pode gerar uma série de problemas, tá? No Brasil nós regulamentamos aí essa ação ligada à água com a Lei 9433, né, que é uma lei geral que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, e, obviamente, é tratado aqui por nós, tá? Então, garante aí
pelo menos um princípio vinculado aos, o que nós diríamos, a ideia do desenvolvimento sustentável, tá? Lembrando que água, né, eu comentei com você na aula passada, que água, segundo a Constituição, é um bem da União, né, por meio dos lagos, dos rios, né, sejam eles correntes ou não, tá? Então você tem aí esse elemento, né? Então, a água que está presente aí na plataforma continental, no mar territorial, os terrenos de marinha, potenciais hidráulicos, né? Então, a parte do subsolo, tudo isso pertence a, né, grosso modo, aí à União, tá? E nós temos aí competência efetiva para instituir esse gerenciamento, né, de recursos hídricos. Isso está inscrito lá na Constituição, no artigo 21, salvo o melhor juízo, posso errar esse aí, lá no inciso 19, tá? Onde ele estabelece a competência para instituir um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, definindo aí os critérios da outorga da água no Brasil, tá? A competência administrativa, obviamente, é atribuída ao ente, né, do poder público, né, o poder executivo, tá certo? Logicamente, a União ela vai, né, estabelecer aí essas atribuições também por meio da instituição dessa política nacional. Tá? Não é a primeira lei sobre água no Brasil, né? Nós temos aí o decreto das águas, salvo o melhor juízo, o decreto 24.643 de 1934, tá? E nós podemos dizer que é a primeira norma que regulamenta aí o uso dos recursos hídricos no Brasil, sendo vigente até hoje, tá? Então é importante pensar nesse detalhe. Nós tivemos várias alterações, claro, mas ela é vigente, né? E a política nacional dos recursos hídricos estabelece que a água é um bem público, né? Um recurso natural limitado e também dotado de valor econômico, tá? Então a água também ela é, né, imprescindível como elemento econômico aí, tá? Logicamente, o valor maior dessa água é o uso vinculado ao consumo humano e ao abastecimento dos animais, né? Lógico, tá? Mas tem um valor econômico, sim, ok? A organização, eu não falei na aula passada, mas a Organização Mundial do Comércio reconhece a água como uma commodity, né? Lembra o que é commodity, né? Uma mercadoria primária que é negociada em bolsas de valores, tá? Então nós temos esse atributo também de ser uma commodity, tá bom? Então esse elemento é extremamente importante também para nós, né? Aí nós temos, né, as questões ligadas à gestão dessas águas, nós temos os objetivos, né, da política nacional do meio ambiente, né, garantindo aí, portanto, né, assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade que sejam adequadas para os diferentes e diversos usos, garantindo aí para nós, né, de forma perpétua, né? Essa ideia do desenvolvimento sustentável, né? Com utilização racional e tudo mais, tá? As diretrizes de ação, né, estão dispostas lá no artigo 4º, né, que prevê a articulação da União com os estados para fazer o gerenciamento aí dos recursos hídricos envolvendo o interesse comum, né? E você tem uma série de diretrizes gerais estabelecidas no artigo 3º, tá? E é importante lembrar também dos instrumentos, né? Desde a lei que estabelece a política nacional do meio ambiente, aquela de 81, a 6938, né? Que estabelece instrumentos da política ambiental, aí as leis que versam sobre determinados recursos também têm esses instrumentos, como os planos de recursos hídricos, o enquadramento de corpos d'água em classes, a outorga, cobrança pelo uso e o sistema de informações. Assim está estruturado os instrumentos, né? Aí depois nós falamos sobre os planos, né? Os planos diretores, né? Que são os planos de recursos hídricos.
que tem o objetivo de fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e também promover o gerenciamento, né, a gestão desses recursos, envolvendo aí principalmente, olha, a análise seria uma espécie de diagnóstico, né? A análise da situação do recurso, está poluído, não está poluído, precisa fazer a recuperação, né? A análise do uso, né? O balanço sobre o uso, nós estamos usando mais do que o meio suporta, então você pode ter problemas de esgotamento em alguns lugares. A água do planeta, eu falei isso, a água do planeta não acaba, mas eu posso ter esgotamento pontual em função de um manejo inadequado, de um uso inadequado, tá? E eu tenho que fazer cálculos para isso com relação ao crescimento demográfico e assim por diante, tá? Então, o plano ainda deve prever a racionalização e melhoria do uso desse recurso, né? E os programas que possam ser utilizados para esse quadro, né? E aí um detalhe importante, que os planos devem prever também as prioridades, tá? Isso é extremamente importante, né? Nós temos o enquadramento, tá, dos corpos hídricos, né, como um instrumento também da Política Nacional dos Recursos Hídricos, estabelecendo objetivos muito específicos, como compatibilizar, por exemplo, a qualidade do recurso hídrico ao uso, tá? Então é importante pensar nisso. E água para consumo, por exemplo, eu não sei se eu falei para você, mas a água do DEMAI, você pode pegar lá a conta, né, e dar uma olhadinha, que muitas vezes aqueles coliformes não são ausentes de 100%, né? Você tem uma ausência, ela é de 90 e poucos por cento, então existe uma discussão em torno da qualidade, mas realmente ela não é absoluta, né? A ideia é combater a poluição para que nós não tenhamos esse tipo de problema. As classificações você pode encontrar lá naquelas resoluções do CONAMA, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que a resolução 357 e a 396, tá? Você pode dar uma olhada lá. Quem tiver interesse, é claro, por essa seara da questão das águas, né? Tá certo? Então é importante também dar uma olhada nisso. Falamos do regime de outorga, também instrumento que visa assegurar o acesso à água, né? Então tem que ser outorgado, tá? E logicamente quem faz isso é o poder público, tá? Então derivar água, captar água em parcela, né, para consumo final, para abastecimento público. Até falei, o DEMAI tem que ter outorga aí para captar água e distribuir para a população de Uberlândia, extrair água do aquífero. Tem muito poço artesiano clandestino no Brasil. Isso é ruim para o gerenciamento, viu? Isso é péssimo para o gerenciamento na medida em que nós não temos aí controle sobre o uso, tá? Então é muito perigoso. Para lançar recurso também, esgotamento na água, nos rios também tem que ter isso, que é a outorga, tá, para lançamento, aproveitamento para potencial hidrelétrico, a empresa vai construir uma usina hidrelétrica, tem que ter outorga, né? Quer dizer, tem várias possibilidades de uso aí, e aí, claro, né, existem aquelas possibilidades de dispensa, tá? Pequenas propriedades, pequenos núcleos populacionais, né? Então, se a quantidade de água consumida ela é minúscula, então não há que se ter outorga, não há que se falar em outorga, tá? Então é importante pensar nisso. E quem é que vai conceder a outorga aí, né? Obviamente você vai ter uma perspectiva dos órgãos do Poder Executivo, né, nessa configuração, tá? Então é importante pensar nessa lógica. Então ela é emitida por autoridades que sejam do Executivo, da União, dos estados, do DF, né, de acordo com o domínio que eles têm sobre o corpo hídrico, né, sobre o domínio da água aí, tá? Então você tem essa perspectiva. Eu falei para você de algumas organizações, né, estatais, como a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, falei da Agência Nacional das Águas, tá? Entre outros órgãos aí, o DENOX, né, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, tá? Então, óbvio, né, você tem aí o prazo para concessão, o valor maior que nós temos aí é de 35 anos, que pode ser renovável, né? O artigo 16 da lei fala isso, e ela pode ser suspensa totalmente, parcialmente, né, em definitivo ou prazo determinado. Definitivo depende, né? Não é uma punição nesse caso aí.
por causa das questões que envolvam o uso, tá? Então, se ele não cumprir aí as exigências, né, dos termos da outorga, se ele não usa por 3 anos, pelo menos, consecutivos, eu acho que ele fala de 3 anos, né, e assim por diante, tá bom? Então, nós temos aí essa discussão. A cobrança pelo uso do recurso, eu até comentei com você, né? O instrumento é a ideia de cobrar. Nós não pagamos aqui, nós pagamos pelo serviço, tá? Mas existe aí a possibilidade de cobrança. Eu citei o caso, não sei se citei o caso de São Paulo para vocês, de cobrar 1 centavo pelo metro cúbico, né? Então, nós temos aí, cada 1.000 litros, né? Custa 1 centavo. Eu até falei, olha, se for assim, eu vou gastar 42 centavos a mais por mês por causa do pagamento de 1 centavo pelo recurso da água, mas em São Paulo isso representava aí em torno de 55 milhões por mês, tá? Então é importante pensar isso. A sujeição à outorga está lá no artigo 12, tá? Então depois dá uma olhadinha no artigo 12 da lei. Nós temos o sistema de informações sobre recursos hídricos para gerenciamento das informações sobre esse recurso, tendo em vista a sua importância, né? Esse sistema para gerir a informação, para dar, obviamente, segurança quanto à disponibilidade, uso, né, desse recurso, tá? Então é importante também. Eu acho que é basicamente isso que a gente precisa para nossa prova, mas aí vai ter mais exercício aí também para você fazer aí, dá para tirar dúvida e tudo mais, tá? Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu tô com um livro aqui muito legal, ó, né? Esse livro, não sei se dá para ver, né? Que trata dos aspectos relevantes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é uma coletânea de trabalhos, tá? E aí você tem uma importância muito grande em todos os aspectos, né? Aqui é a questão do lixo, tá? Então existe aí um programa para a gente trabalhar aí essa questão do lixo no Brasil. E aí é uma preocupação, né? Não sei como é que é o grau que você tem de preocupação em relação a isso, tá? Mas em termos coletivos é uma preocupação muito grande. E às vezes não aparece, porque a gente não vê, ele fica escondido, né? O problema do lixo é exatamente esse, né? Ele fica escondido. E a gente não vê. Tá? Em algumas cidades, como Uberlândia mesmo, né? Você tem aterro sanitário, então é mais razoável. Mas tem várias cidades que não têm aterro, né? Aliás, a maioria do Brasil não tem aterro, tá? Então tem esse detalhe. E um detalhe muito importante, nós estamos produzindo mais resíduos. A palavra é resíduo, né? Resíduo e rejeito, mas eu vou trabalhar os conceitos daqui a pouco, tá? Então é importante a gente pensar que é uma questão de saúde pública também, né? Então, assim, é relevante que a gente, né, observe isso, tá? Com relação a o que nós estamos fazendo com o lixo, né? Nós, enquanto sociedade, não é nós isoladamente, né? Nós, sociedade, o que nós estamos fazendo com o nosso lixo, que na verdade não é lixo, é fonte de recurso. Olha só, eu peguei uma matéria do jornal O Tempo, tá? E aí ele fala o seguinte, lá em 2017, lá em janeiro de 2017, ele fala o seguinte, ó, o Brasil perde 120 bilhões de reais por ano ao não reciclar o lixo. Tá? Então, o Brasil perde 120 bilhões por ano ao não reciclar o lixo, né? O país gera quase 80 milhões de toneladas de rejeito anualmente e só aproveita 3% do total. É uma matéria assinada pela Ludmila Pizarro, né, no dia 16 de janeiro de 2017. Então tem 3 anos essa matéria, mas nós não resolvemos o problema de lá para cá, tá? Então veja, nós estamos produzindo mais lixo. Esse lixo cada vez mais é um problema na natureza, incluindo, né, trazendo consequências negativas para nós também. Tá, em todos os aspectos, para os cursos hídricos que acabamos de falar. Então, esse é um problema gravíssimo, tá? Você fala, Rogério, mas essa é uma matéria de um jornal, né? O Tempo. Tá.
Eu trouxe uma matéria para você da Agência Brasil, empresa brasileira de comunicação, que é do governo federal, né? Que é do governo federal, uma matéria mais nova, tá? Tudo bem que aí os valores vão ser diferentes, tá? Os valores vão ser diferentes. Olha só, aí você grava o valor, 120 bilhões. Olha só o que o governo fala. Brasil perde 5,7 bilhões de reais por ano ao não reciclar resíduo plástico. Então veja que na matéria anterior é não reciclar o lixo, que tudo. Aqui o governo federal está falando por não reciclar resíduos plásticos, tá? Que o tratamento de resíduos ainda é inadequado, apontam os especialistas. Isso é o governo falando, a agência do governo, né? 2018, tá? Michel Temer na época, né? Tá certo? Então aí, olha, uma matéria publicada em 7 de junho, tá, de 2018, vamos lembrar que no dia 5 de junho é o dia do meio ambiente, né? Tá certo? Então, esse é um quadro importante. A revista Exame, né, ela trouxe uma matéria do ano passado, um pouco mais de um ano, dia 12, eu acho que é 12, quer ver? Vamos olhar. Revista Exame, né? Tá falando aqui, olha, do dia 12 de abril, olha aí, ó, de 2019, alterado no mesmo dia em horário diferente, tá? Então, olha a matéria. Contra bilhões que Brasil perde ao não reciclar, aplicativo dá renda a catadores. Aí ele tá falando de uma coisa boa aí, que é o aplicativo, né? Olha só, o Cata Aqui pretende aumentar os índices de reciclagem no Brasil. Hoje reúne mais de 1.400 catadores e pontos de coleta em busca de ganhos. Eu vi essa matéria na televisão, passou no jornal também. Eu lembro dessa matéria aí, desse Cata Aqui, tá? Aí o pessoal de bicicleta, de vários meios aí, coletando esse material, né, que foi previamente selecionado para aumentar aí a quantidade de materiais que podem ser levados para reciclagem, tá? Então, assim, é muito razoável, tá? O caminhão da coleta seletiva não passa aqui na porta de casa, tá? Não passa, né? Mas você tem os ecopontos, que você pode levar o material até lá e você não, aqui em casa a gente não tem. Mas a gente separa aqui, por exemplo, no final de semana, às vezes consome lá bebida em lata, às vezes, né? Segunda-feira mesmo, né? Eu coloquei lá o lixo já com o sacolinha só com as latas, né, de bebida, tá? Lata de alumínio, tá? E os catadores às vezes passam rasgando os lixos aí para poder, o saco do lixo, para poder fazer uma coleta, tá? Então já deixa separado e ele mesmo recolhe. Então existe já um recolhimento, tá? Bom, dá para perceber que o aspecto econômico, então, né? Mas, bom, você falou, Rogério, mas eu vou falar com quanto? 5,7 ou 120, né? Bom, eu uso o valor que foi discutido lá na conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento, basicamente específico sobre a questão do lixo, lá na Espanha. Alguns anos atrás, a delegação brasileira falava em 8 bilhões de reais que nós deixamos de ganhar, né, em termos de não aproveitar adequadamente o lixo, tá? Bom, mas o que me deixou mais assustado, né, e eu trabalhei aí, na época que eu fiz graduação, eu trabalhei um pouco com isso, né, com essa questão do lixo, e aí o que mais me deixou, né, horrorizado foi uma matéria que saiu no ano de 1994, né? Vocês nem tinham nascido ainda quando saiu essa matéria, tá? A matéria saiu na mídia internacional. Eu coloquei aqui para você uma matéria da Folha de São Paulo, mas ela saiu na mídia internacional, tá? E fala, na matéria internacional, fala assim, a mulher brasileira se alimenta de seio humano. Putz, que absurdo, né? Absurdo, mas olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo em 94, tá? São Paulo, sábado, dia 16 de abril de 1994. Olha, ó, jornal Folha de São Paulo, Caderno Brasil, tá? Tá aqui, ó, entre aspas, comi porque tinha fome. Fábio
Guibu, né, da agência Folha, tá, em Recife. Olha só a matéria, eu pus só um pedacinho só para você visualizar, tá? Ó, a catadora de lixo Leonildes Cruz Soares, 65 anos, afirmou que comeu um seio humano porque estava passando fome. Ela passou mal e, segundo o nutricionista da Universidade Federal do Estado, lá do Pernambuco, né, Nonete Guerra, correu o risco de morrer, né, que a gente fala hoje, né? Se o órgão foi amputado, tinha alguma lesão, além disso, já estava em decomposição e causaria intoxicação, disse a nutricionista. A catadora de lixo concedeu entrevista ontem, né, no dia 15 de abril de 1994, em frente ao barraco onde mora, no lixão de Olinda, na Grande Recife. Leia a seguir os principais trechos. Só coloquei esse pedacinho. A senhora confirma que comeu um seio encontrado no depósito de lixo? Leonides Cruz disse que comeu sim, eu e meu filho Adilson, né, de 39 anos. Assei no óleo e comi com cuscuz, mistura de farinha, foi a primeira vez que fiz isso, né? Aí é o problema, né? Então isso é um problema gravíssimo que nós enfrentamos e na mesma matéria, você tem aqui, olha, mesmo dia 16 de abril de 94, tá? Indigentes comem carne humana em Olinda, tá? Favelados de Olinda estão comendo pedaços de carne humana recolhidos no lixo hospitalar. A denúncia foi feita pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e é confirmada por catadores do depósito de lixo da cidade, né? O caminhão passa nos hospitais e depois joga tudo aqui, diz a catadora, que atua há 8 anos no local. Já encontramos seringa, dedo, tripa, braço e até um nenê, afirma Solange, né? Pelo menos 2 pessoas admitiram a Folha terem se alimentado de carne humana recolhida no lixo, né? Isso é o quê? Isso escancara um problema grave. Primeiro que é a destinação inadequada. Lixo hospitalar não pode misturar com lixo comum, né? Entre outros tantos problemas que isso aí revela para nós, tá? Então, diante desse cenário, eu estou te mostrando que é fundamental que você, profissional da área jurídica, saiba discutir questões da sociedade, entre as questões que devem ser discutidas, as questões ligadas, né, ao meio ambiente. E dentro do meio ambiente você está percebendo a quantidade de problemas, né? Então, olha só, estabelecemos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos para tentar resolver problemas como esse, por exemplo, problemas sociais também, problemas econômicos, como eu mostrei para você. Eu posso melhorar a condição de vida dessas pessoas, tá? A partir desse quadro, ó. E aí vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela lei, está no finalzinho, né? Aí, ó, pela Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu essa política, né? Então é bom lembrar que a sociedade em que vivemos consome muito mais produtos e gera mais resíduos. Isso é lógico, tá? Isso é lógico. E alguns produtos perigosos, né? Que nós lançamos aí no meio. Detalhe importante, gente, é que nós, em relação a algumas décadas atrás, o volume, né? Você pode olhar isso pela sua casa mesmo ou pelos seus vizinhos, né? A quantidade de lixo aqui na porta de casa passa 3 vezes por semana, o caminhão recolhendo os resíduos, tá? Então, olha a quantidade que nós colocamos de resíduos para fora para ser recolhido, tá? Isso é muitas vezes mais do que a gente fazia na década de 80, 70, né? Que era uma quantidade bem menor. Então, a sociedade é altamente consumerista, né? Com ampla utilização de recursos para a produção excessiva de bens. Nós temos excesso de bens produzidos, tá? Nós temos excesso de bens produzidos e, logicamente, então, nesse meio termo, né? Temos desperdícios, temos uma série de coisas. A Rede Globo, num dos jornais, apresentou uma matéria, já tem uns 2, 3 anos, dizendo o seguinte, olha, se a gente pegar tudo aquilo que a gente não usa, né, tudo aquilo que a gente não usa em casa, roupas, calçados, né, equipamentos, materiais dos mais diversos, tudo que não usamos, o valor somado é uma coisa absurda, né? De produtos usados, né? De bilhões de dólares. Tá? Eles falaram lá algo em torno de 150 bilhões de dólares de materiais que nós não utilizamos, que estão
bons para serem utilizados, tá? Em dólares, né? Então, assim, é muita coisa, tá? Nós sabemos, temos excesso de coisas em casa, certo? E algumas coisas que não são biodegradáveis, algumas coisas que, se lançadas no lixo, vão contaminar o meio de um modo geral. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, para assegurar um ambiente mais saudável para presente e futuras gerações, é imprescindível gerenciar esses recursos, lógico, né, que são os resíduos, tá? E aí nós temos alguns elementos importantes que devem ser analisados na letra da lei, tá? Nós temos alguns elementos interessantes. Por exemplo, ó, pegando a letra da lei, nós temos isso aqui, ó. Lá no capítulo 1, artigo 1º, dizendo o seguinte, olha, esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, seus objetivos, seus instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de recursos, né, de resíduos. Deixa eu só admitir aqui o colega, peraí. Aí, beleza. Né? Incluindo os perigosos, né? E é importante isso, ó, gestão integrada e ao gerenciamento de recursos ou resíduos sólidos. São recursos, tá? Porque eu posso tirar dinheiro aí desse lixo. Tá? Posso tirar muito dinheiro daí, na verdade. Energia, né? O Uberlândia já tem aí a captação do CH4, né? Que é o metano. Eu posso produzir energia elétrica a partir do gás gerado pelo lixo. Só para você ter uma ideia. Bioeletricidade, né? Eu não preciso fazer uma usina hidrelétrica degradando o meio, usando, né, verdadeiras fortunas de recursos financeiros, sendo que eu posso ter cidades que sejam sustentáveis, com tanta coisa sendo desperdiçada. Aliás, é uma boa área de trabalho, inclusive, tá? Quem está procurando aí áreas, né, para desenvolvimento das suas atividades, né? A economia verde, ela tem futuro para nós aqui, tá? E aí, num momento como esse, de grande crise econômica, pautado por uma grave crise ambiental, né, que é essa questão do coronavírus, é importante pensar no como é que a gente vai tratar essa economia, como é que nós vamos tratar esses recursos, como é que nós vamos sobreviver daqui para frente, tá? Então, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Então, nós falando aí do que seria aí a importância dessa lei, tá? A lei, então, ela é regulamentada pelo decreto número 7.404 de 2010, então a lei, né, interessante, porque ela é de 2010, né, em agosto, e eu já tenho um decreto já regulamentando, foi bem célere. A prática do que se estabelece na lei é que não é tão célere, mas, de qualquer forma, é importante você pensar isso, tá? As questões ainda estão regulamentadas na Resolução CONAMA 313 de 2002, né? E você pode dar uma olhada nessa configuração aí, quem tiver interesse, né? Teve até um aluno uma vez que imprimiu todas as resoluções, não precisa, tá? Aliás, você não precisa imprimir nenhuma, tá? Como a prova provavelmente será em casa, então você não precisa de imprimir nada, vai olhando no computador, tá? Tudo bem? Bom, é importante essa lei? Ela é extremamente importante, né? A lei 12.305 é de observância obrigatória por qualquer agente responsável, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos. Seja ela pessoa física ou jurídica, direito público ou direito privado, bem como aquele que exerce ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, salvo os resíduos radioativos, que são de competência da União e devem ser regidos por lei própria, tá? É muito importante isso, viu, gente? Muito importante. Para que a sociedade, né, consiga ter minimamente um equilíbrio, né? Do ponto de vista, inclusive, econômico, social, você resolve uma série de problemas sociais também. Esse pessoal que é catador, fica exposto às condições horríveis, como você viu o caso lá do Recife, né, em Olinda, tá? Então tá aí, ó. Entre os objetivos da lei, né, 12.305, podemos destacar o seguinte, ó. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada, conforme estabelece lá o artigo 7º da lei, no inciso 2, tá?
E é importante pensar também que lá no artigo 9º, né, nós temos aí algumas disposições preliminares em que ele diz o seguinte, ó, na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, não geração, que é o que está falando lá em cima. Então, não gerar o resíduo, isso seria ideal. Mas não tem jeito, né? Sempre a gente tem que jogar alguma coisa fora. Então, o que você puder reaproveitar, eu sei que é mínimo, às vezes, o que a gente pode fazer em casa, né? Porque tem todo um volume de resíduos gerados por aí, pelo setor industrial e assim por diante, mas quanto mais a gente reduzir, né? Quanto mais a gente não gerar resíduo, então tem a redução, reutilização, a reciclagem, os 3 R's aí, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Então, isso que está estabelecido aí são disposições preliminares, tá? De extrema importância e que, obviamente, estão dispostos lá no artigo 9º da lei, tá? O artigo 3º da lei trata de alguns conceitos extremamente relevantes, tá? Então, o artigo 3º da Lei 12.305 trata de algumas definições extremamente relevantes. Vamos conferir isso. Alguns são mais importantes do que outros para nós, inclusive na prova, tá? Mas vamos comentar todos, aí eu vou destacando aí o que seria mais relevante, tá? Bom, acordo setorial é um ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Responsabilidade compartilhada é um dos quesitos trazidos por essa lei, inclusive, em que há uma responsabilidade do fabricante, por exemplo, né? Porque quando você compra um produto qualquer que seja o produto, a responsabilidade sobre o fim do ciclo dele acaba sendo nossa. E essa responsabilidade não é nossa, inclusive, só. Ela é nossa, mas ela deve ser compartilhada com essas empresas que produzem e com o poder público. Tá? Então, todo um conjunto de elementos envolvidos aí nesse quadro, tá? Então, a responsabilidade compartilhada, ela vem junto com um outro conceito importante, que é o conceito de logística reversa, tá? Aí nesse conjunto do artigo 3º também, tá? Mas tem produto que você não pode descartar de qualquer jeito. Como é que você joga, por exemplo, no lixo comum, um celular, né? Que pode ser altamente perigoso, né? Como é que a gente descarta, sei lá, medicamentos, produtos eletrônicos, entendeu? Sendo que uma boa parcela desses produtos, eles poderiam ter um uso, né? Então, existe um circuito aí. Então, esse acordo é exatamente nesse sentido, né? De envolvendo todos os entes. Imagina, olha o descarte de pneu no Brasil, inadequadamente, e como que o pneu descartado inadequadamente contribui para aumentar problemas relacionados a, sei lá, a questão do mosquito da dengue. Entendeu? Então é grave. Então nós teríamos menos. O problema vai continuar, mas ele seria menor se nós retirássemos esses pneus daí, né? E tem outras alternativas. Provavelmente você já ouviu falar disso. Por exemplo, que o pneu, eu posso fazer uma massa do pneu velho, misturar no asfalto, aumentando a resistência desse asfalto em 30%. O asfalto, então, 30% mais forte, significa que eu vou ter que dar menos manutenção nele, eu vou ter gasto público com a manutenção do asfalto menor e vou resolver um problema de saúde pública em parte, claro, não resolve tudo, né? Que é a questão da dengue, né? Ou mesmo a disposição inadequada desses pneus por aí. Então isso vai desde aproveitamentos mais sofisticados como esse, até o cara que faz o artesanato com o pneu, né? Que você pode ver nas grandes feiras aí de artesanato do Brasil, tá? Uma área contaminada no inciso 2, né, o local onde há contaminação causada pela disposição regular ou irregular de quaisquer substâncias ou resíduos. Em 1987, 86, 87, não me lembro exatamente, tivemos um problema grave com Césio 137 em Goiânia. Um equipamento hospitalar com material radioativo disposto inadequadamente lá no Ferro Velho, trouxe danos, né, com mortes, com ferimentos às pessoas que mexeram lá, tá? Então, tá. O item 3, esqueci de grifar em vermelho aí, mas, ó,
área órfã contaminada, área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis, tá? Então nós podemos ter isso aí, não se sabe quem é, na verdade, né? Ciclo de vida do produto, né? Série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, obtenção de matérias-primas, insumos, o processo produtivo, consumo e a disposição final. Então, todos os produtos têm um ciclo de vida, tá? E a gente pode ou aumentar esse ciclo, ou evitar que ele seja despejado inadequadamente, né? E assim por diante. Bom, a história de um mundo mais virtual foi uma promessa que nós gastaríamos menos papel. Parece que nós estamos gastando mais papel do que gastávamos antes, tá? Então, quer dizer que o mundo virtual não resolveu todos os nossos problemas, né? Mas eu posso dar destinação a isso. Eu posso reutilizar. Esse aqui mesmo é de reutilização, ó. De folha de caderno que eu não usei mais, aí eu fiz rascunho. Então, sempre uso esses rascunhos aqui, tá? Então, você pode sempre estar reutilizando isso. Acabou, não tem jeito, mas ele vai ser, no ciclo final, ele vai ser reciclado, tá? Porque papel é reciclável, né? Bom, na sequência ainda, importantíssimo para nós, ó, coleta seletiva, que é a coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. Isso a gente faz em casa também, ou principalmente nas repartições, no comércio, nos shoppings, tudo pode ser feito. Você tem lá aqueles recipientes coloridos, né, para a coleta que seja já de separação, e nós temos que ter a consciência de colocar o produto no lugar certo, né? Tá certo? Então isso é muito importante. Uma coisa que, um alerta, como muita gente usa óleo de cozinha é muito comum das pessoas usarem, né? Até além da conta. Aliás, e a recomendação é não usem aquela porcaria, porque é uma porcaria, um veneno, aquilo mata, óleo refinado, tá? Óleo de soja, de girassol, né? Canola. Canola nem existe, né? Canola não é um... Existe uma planta venenosa chamada couza, com L, couza, que os cientistas conseguiram fazer um melhoramento genético, tirar o elemento venenoso, e a partir dessa couza eles fabricam óleo de canola, porque canola, na verdade, são as iniciais da empresa, né? Que é uma empresa canadense, Canadian Oil, né? E aí você tem essa questão, né? Mas as pessoas jogam óleo lá na pia da cozinha, e isso vai afetar um outro momento nosso, que é o recurso hídrico, tá? Então, óleo né, deve ter uma destinação mais adequada aí, e dentro da política nacional de resíduos sólidos, tá? Controle social é o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas com os resíduos sólidos, tá? Bom, é extremamente importante isso, né? No item, ou no inciso 7º, está falando da destinação final ambientalmente adequada, né? Que é a destinação de resíduos, que inclui a reutilização, a reciclagem, compostagem, que é a produção do composto, que é o composto orgânico, adubo orgânico. O Brasil é altamente dependente de empresas multinacionais, transnacionais, que produzem adubos químicos, e nós temos uma gigantesca possibilidade de fazer a compostagem. Tem composteira que faz em casa. Não é muito bom não, porque dá um cheirinho de metano, tá? Mas no mercado aí você compra composteiras pequenininhas, você pode reciclar, fazer o composto, melhor dizendo, do resto de comida na sua casa, tá? A gente não faz muitas vezes, porque dá aquele mau cheirozinho mesmo, mas você tem uma chácara, você tem um lugar maior, aí você tem essa possibilidade, tá? Então, é importante, às vezes, ter aquele adubinho para você jogar lá no próprio jardim, né? A prefeitura pode fazer isso para adubar as praças, né? Os jardins das praças, dos canteiros e tudo mais, tá? Então tem essa possibilidade, compostagem, recuperação e aproveitamento de energia. Então, com CH4 eu posso gerar eletricidade, né? Então, eu vou captar o metano lá no aterro sanitário, vou envasar esse metano e posso gerar energia elétrica por meio de uma termoelétrica. Eu posso produzir bioeletricidade, evitando a construção de usina hidrelétrica que gasta lá 10 anos para ficar pronta, né? Você tem aí uma termoelétrica pronta em 2 anos e gera
gera energia elétrica com gás gerado no lixo, tá? Então é uma grande vantagem. E outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, como o Cisnama, né? Lembra do Cisnama, Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SNVS, né? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SUASA, que é o sistema, acho que é unificado, né? De sistema agropecuário, tá? Então você tem, porque eu tenho lá a geração de crédito de carbono a partir do estrume dos suínos, né? Lembra que ele gerava recursos financeiros na Bolsa de Valores, né? Isso dentro daquela proposta do protocolo de Kyoto, entre outras disposições aí, né? Tá? Então, para garantir, né, que nós tenhamos uso desse recurso sem risco à saúde pública, né, garantindo segurança e minimizando os impactos ambientais que podem ser adversos, no inciso 8º, ele trata da disposição final ambientalmente adequada, né? A distribuição ordenada de rejeitos em aterros. Aí nós vamos lembrar que nós temos o lixão, o aterro controlado, o aterro sanitário. Tá? Então é importante você ter essa diferenciação, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais adversos, tá? Então a disposição final ela tem que ser adequadíssima, beleza? Geradores de resíduos, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que gerem resíduos sólidos por meio de suas atividades nelas, incluindo o consumo, que é um gigantesco gerador de resíduo, tá? Gerenciamento disso, que são os resíduos, né, um conjunto de ações exercidas direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada, é claro, dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos ou com o Plano de Gerenciamento dos Recursos dos Resíduos Sólidos exigidos, né, na forma dessa lei, tá? Essa gestão integrada, ela está aqui, ó. Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções, né? Cuidado. É aqui, próximo, né? Aliás, é o próximo ainda. Tem alguém mexendo aí? Tá aí. Então, nós temos aí a gestão integrada dos resíduos sólidos, que é o conjunto, né, de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, controle social, sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Então, com essa gestão, você pode melhorar a condição de vida do catador de lixo, tá? Que muitos, você pode observar aí que muitos não chegam a ganhar salário mínimo, né? Quando eles começam a se organizar, por exemplo, existem cooperativas de catadores hoje. Antes da lei não tinha. A lei me permite essa possibilidade, né? Então eu tenho essa questão, né? Nós temos todo um ambiente um pouco melhorado por causa da questão do lixo. Por exemplo, questão de segurança. Lixão atrai muitos urubus. E urubu, devia ter colocado uma matéria sobre isso, tem várias matérias jornalísticas, e os urubus são, não só eles, mas eles são seríssimas ameaças, por exemplo, aos voos das aeronaves, dos aviões. Então você tem um lixão perto do aeroporto, em algum lugar, né? Tô levantando só uma hipótese, né? Então esse lixão perto do aeroporto, ele pode ser um risco, né, à segurança das aeronaves, porque esses pássaros, né, e o avião já está voando a uma altitude baixa ali, esses pássaros podem entrar ali né, acidentalmente, né, o avião pode atropelar alguns e eles entrarem na turbina do avião e ter danos que levem à queda, tá? Então nós temos a questão também nesse sentido, mas voltando à questão social, eu vou ter mais dignidade para esses catadores. Lembra, antigamente era pior ainda, você andava pelo centro da cidade ali, aqui em Uberlândia, estou apontando para cá porque o centro aqui em relação à minha casa é para cá, né? O centro, à tardezinha, a hora que o comércio estava fechando, 5h30, 6 horas da tarde, aquela quantidade enorme de carroceiros, aqueles carrinhos empurrados, puxados à mão mesmo, enorme, parecendo gaiolas, em que o pessoal fica juntando os papéis, entendeu? Papelão, plásticos.
Claro que ainda existem, estão por aí ainda fazendo essas catas, mas depois da lei 12.305, em muitas cidades brasileiras, vários catadores começaram a se organizar em cooperativas, então eles melhoraram a renda, né, melhoraram a capacidade de coleta desse material, tá? Então deu um pouquinho mais de dignidade. Não melhorou tanto, mas veio um pouco mais de dignidade para eles, tá? Então isso é uma melhora interessante. Logística reversa, que eu havia comentado com você, é extremamente importante. Aliás, um dos conceitos para nós, envolvendo a economia, envolvendo o aspecto, inclusive, da participação, né, das empresas aí nesse cenário, tá? Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial. Então, o empresário ele tem que refazer o recolhimento daquilo para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Quer dizer, tanta coisa que a gente já vai jogando fora, né, e que o empresário poderia recolher para poder fazer o aproveitamento, tá? Dá uma olhadinha. Não é por causa dessa lei, é por causa da lei de agrotóxicos, mas dá uma olhadinha em alguns casos em que o agricultor, quando ele compra o veneno, aquele recipiente, né, que vem com selo e tudo mais, é material controlado, né, pela Anvisa, é importante pensar que ele tem que devolver aquilo ali. É um tipo de logística reversa, tá? Mas nós podemos aplicar isso a vários outros setores. É claro que você vai numa loja, por exemplo, de eletrônicos, está lá um recipiente para você depositar as baterias, né? Para você, o que eu faço com o celular quando ele estraga, acabou, eu vou jogar fora no lixo comum, né? Então ter esse ambiente para recolhimento. Existem vários supermercados, várias lojas têm espaços para você fazer a devolução, tá? Então seria isso. Até uma aluna fez um trabalho há muito tempo comigo, né? Quando tínhamos orientação ainda dos professores da casa, da faculdade mesmo, falando sobre a logística reversa para empresas do ramo automobilístico. Ela foi motivada por uma matéria que saiu nos jornais sobre os carros abandonados nas ruas de São Paulo. É muito comum, né? O carro vai ficando velho, não compensa mais, o sujeito abandona. Então, é uma quantidade enorme de veículos largados lá pela São Paulo afora, né? E a matéria era sobre São Paulo, mas deve acontecer em várias outras cidades. E aí ela discutiu a logística reversa para essas empresas, que teriam também que ter uma responsabilidade em relação ao veículo, né? Mesmo que seja de recolhimento, né? Enfim. Temos vários detalhes. Quantas vezes você vê uma peça de carro que estraga um pedacinho, você tem que trocar a peça inteira, né? E aquilo vai tudo pro lixo, tá? No inciso 13, padrões sustentáveis de produção e consumo, né? O padrão e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento de necessidades das gerações futuras, tá? Agora, olha só que interessante isso aqui, ó. Reciclagem, processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físico-químicas ou biológicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos. Isso é maravilhoso, né? Observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, né, do SISNAMA, né, Sistema Nacional de Meio Ambiente, e no que couber aí, né, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e ao SUASA também, do Sistema Unificado da Agropecuária, né? Certo? Olha só isso aqui. Cada semestre, se você for acompanhar isso aqui, todo semestre tem que jogar isso fora, né? Eu tenho um aqui que eu estou usando para colocar um de 2012, um Vadimeco 2012. Eu estou colocando ele aqui para levantar o computador. Entendeu? Então é isso aí, né? Então isso precisa ser reciclado ou de alguma forma dar um reuso. Eu estou dando um reuso aqui que o meu virou suporte, o Vadimeco da Ridel, adoro o Ridel, né? Aquele Vadimeco, né? O normal, não é o de direito penal, não, né? Ele é mais, né? Mais denso, tá? Mais alto. Então eu estou usando ele aqui para, né? Fazer o
o suporte do computador, do notebook aqui, tá? E assim por diante, né? Você tem aí várias formas de fazer reaproveitamentos, tá? Então tá, rejeito. Rejeito é o que não serve para nada, né? Ó, tá, resíduos sólidos que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, é claro, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. É fim de linha para esse produto, tá? Fim de linha para esse produto. Então, nesse caso, resíduos sólidos ou material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então tem vários materiais que a gente tem que tratar antes de jogar fora ou teria que utilizar aí um meio para fazer isso. Hoje a melhor alternativa por enquanto é você, para tirar o peso da consciência, é levar no ecoponto, né? Descobri aí, temos vários ecopontos espalhados pela cidade, é só destinar lá, né? Quer dizer, aí o poder público é que vai resolver o que ele faz e a gente, pelo menos, se exime um pouco da consciência, não vou nem dizer da responsabilidade, né? Responsabilidade compartilhada, no inciso 17, compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que é o conjunto de atribuições, lembra que eu falei que isso é importante? Individualizadas ou encadeadas de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores, dos titulares do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrendo do ciclo de vida dos produtos no termo dessa lei, tá? Bom, então isso é extremamente importante, junto com a ideia da logística reversa, tá? Extremamente importante, junto com a questão da logística reversa. Reutilização é algo que a gente pode fazer, né? Processo de aproveitamento de resíduos sem sua transformação biológica, física ou química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, né, no que couber, tá? E aí é importante pensar que isso pode gerar renda. Tem muita gente, né, não estou falando de catar, não, estou falando de reutilização, tá? Então é importante pensar nisso. Nós temos um serviço público de limpeza urbana, está lá no inciso 19, e de manejo de resíduos sólidos, né, que o conjunto de atividades são previstas na Lei 11.445 de 2007, uma lei anterior, recepcionada aí, e lá no artigo 7º, né, eu até trouxe o artigo aqui, ó, tá aí, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, a questão de saúde pública, inclusive, tá? No artigo 7º, ele fala que, para efeitos desta lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: coleta, transbordo, transporte de resíduos relacionados na linha C do inciso 1 do caput do artigo 3º dessa lei, né? Triagem, então faz uma separação, então ele pega o material, né, recolhe na cidade, que é o inciso 1º, a coleta, a triagem, a separação, né, para reuso ou para reciclagem, tratamento, inclusive de compostagem, tá? Então o ideal é fazer isso. Varrição, então tem todo um trabalho de varrição, você pode perceber que os varredores fazem a varrição, vão colocando em sacos e deixando para o caminhão coletar. Capina e poda de árvore, esse material dos jardins, né, dos canteiros, das praças, dos logradouros aí no caso, pode ser usado para compostagem, tá? Ele cita o artigo 3º, vamos olhar o artigo 3º. Para fins desta lei, ó, saneamento básico, conjunto de serviços, infraestrutura, instalações de operacionais de abastecimento de água potável. Por isso que, lembra que estava vindo lá na conta de água, estava vindo a conta do recolhimento do lixo, né?
E aí foi declarado que não deveria ser feito. Tá? Então, o abastecimento de água potável, constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, isso está vinculado ao saneamento básico, desde a captação até ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, que é o nosso padrão do DEMAI, né? O hidrômetro. Tá? Esgotamento sanitário, jogar isso para algum lugar, né? Constituído pelas atividades de infraestrutura, instalações operacionais e coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final. No nosso caso, nós temos o ET. Você tem o ETA, né? ETA, tá? Estação de Tratamento de Água, tá? Esse trata a água para chegar nas nossas casas. E aí nós temos o ETE, tá? Estação de Tratamento de Esgoto, tá? Que fica do lado do aterro sanitário aqui, lá no anel viário ali, ó, perto do anel viário, aquela estrada que vai para Martinésia, a estrada de terra, porque tem uma que vai para o Cruzeiro dos Peixotos e Martinésia de asfalto, em paralelo entre a estrada de asfalto e o Rio Berabinha, né? Elas vão mais ou menos em paralelo. No meio tá a estrada de terra, tá? Que vai para Martinésia. Aí tem no começo dela aqui, saindo do anel viário, você tem a estação de tratamento de esgoto e também o aterro sanitário de Uberlândia, tá? Então, nesse caso aí, levando até esse ambiente, beleza? C. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestrutura, instalação, operação de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico, do lixo originário de varrição, limpeza e tudo mais. Então, soma tudo isso, dá muita coisa, né? Drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva de respectivas redes urbanas. Então, ó, escoar a água da chuva também é, né, de saneamento básico. Conjunto de atividades, infraestrutura, instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, que é da chuva, transporte, detenção e retenção para amortecimento de vazões de cheias, são aqueles piscinões aqui, a gente não tem. Eles fizeram um lá no Parque do Sabiá, né? Na verdade, destinando parte do escoamento pluvial do Santa Mônica para dentro daquela represa do Parque do Sabiá, mas tem lugar que tem lá o piscinão, né? Lembra dos piscinões aí? São Paulo tem, né? Lá no Rio de Janeiro. Detenção e retenção para amortecer vazão de cheia, tratamento e disposição final de águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Isso também é competência, né, do poder público por meio da Lei 11.445, lá de janeiro de 2007, tá? Nós ainda temos algumas outras discussões fora do inciso primeiro. Por exemplo, no inciso segundo tem a gestão associada, né, que é ação ou associação voluntária de entes federados por convênio de cooperação ou consórcio público, né, conforme artigo 241 da Constituição. Tá? No inciso terceiro, ele fala da universalização, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. A metade da população do Brasil não tem, tá? Metade não tem. Então, a universalização não ocorre, né? Ela é parcializada, tá? Controle social, que é o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas, participações nos processos de formulação de políticas, né, públicas, de planejamento, de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico, tá? E prestação regionalizada, aquela que em um único prestador atende 2 ou mais titulares. Os subsídios, né, instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente populações de baixa renda. Localidade de pequeno porte, vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos, aldeias, assim definidos conforme o IBGE, tá certo? Sobre os objetivos, gente, sobre os objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, nós temos o artigo 7º da lei, tá? Vamos lá para o 7º, ó. Objetivos da Política Nacional, proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, ótimo, maravilha, né? Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada aos resíduos. Então, isso é uma política que visa, né, como objetivo toda essa logística aí.
estimula a adoção de padrões sustentáveis de consumo, né, e de produção e consumo e bem de serviço. Bom, eu tenho tentado praticar aí, na medida do possível, uma filosofia de vida chamada minimalismo, né, e reduzindo gradualmente. E minimalismo não é você viver com nada, né, é você viver com o essencial. Mas aos poucos você pode ir retrabalhando o que seria essencial na sua vida, né? Então você não tem que jogar tudo fora de repente ou doar tudo, não, né? É gradual, tá? E aí isso é inicialmente uma filosofia, tá? Então estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e também de consumo de bens e serviços, tá? Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais, redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, são muitos, né? Tá certo? E ainda nós temos esse quadro, tá? Com, acho que o sexto, né? O sexto, ó. Opa. Que é sexto, não é um não. Tá? Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Que foi o primeiro que eu colei e ele ficou sobrando aí, né? Então, tá aí. Cadê? Tá. Incentivo, né, da indústria a reciclar, é o sexto então, né? Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados, tá? Gestão integrada de resíduos, articulação entre diferentes esferas do poder, né, para você garantir esse desenvolvimento dessas políticas, capacitação técnica na área de resíduos, acho que é muito importante isso, para saber o que fazer, né, regularidade, continuidade, funcionalidade, universalização da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos a seguir a recuperação dos custos de serviços prestados, né, como forma de garantir sustentabilidade, né, conforme a lei do saneamento básico, tá? E aí, nesse caso, é importante até fazer visitas em outros países, verificar o que está dando certo em algumas experiências importantes aí, tá? Então, esse aí foi o 15, né? O 15. Não, esse é o 10, né? Agora o 11, ó. Agora o 11. Beleza? É porque fica uma mancha aqui em cima, ó, que é o passador de slide, aí não dá para enxergar direito, tá? O 11. Prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados, recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada. Então, é integrar essa galera que trabalha com a coleta aí, né? Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria de processo produtivo e ao reaproveitamento de resíduos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético que eu falei, do uso para, por exemplo, gerar o metano, né? Rotulagem ambiental e consumo sustentável, isso é muito interessante, tá certo? Bom, com relação aos objetivos, são esses, né, que nós temos aí. Agora é importante pensar nos instrumentos. Quais são os instrumentos dessa política, tá? Que vieram no artigo 8º, que é o seguinte aí, ó. Instrumentos, plano de resíduo sólido, inventário e sistema declaratório anual dos resíduos, então tem que fazer todo um raio-x, né, de tudo isso, para que a gente tenha noção do que está sendo feito, a coleta seletiva, sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, todo mundo envolvido nesse processo, inclusive, gente, tem que lembrar de um detalhe muito importante, é altamente rentável isso, tá? E não só rentável do ponto de vista econômico, mas melhora a qualidade do meio ambiente, melhora a qualidade de vida das pessoas. O incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas, lembra que eu falei agora mesmo? E de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então, juntos, esses catadores são melhores. Eles vão fazer um serviço muito melhor, né, de coleta desses recursos todos, não, nem é lixo, é recurso, e esse material pode ser todo reciclado, vai ter um dinheiro a mais para essa galera, eles vão melhorar o seu salário, vão melhorar a sua dignidade, enfim, né, melhora tudo, tá? Monitoramento, fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária,
cooperação técnica, financeira, entre setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos, tecnologia de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos de disposição final ambientalmente corretos, né? Isso é muito importante. Ainda tem mais instrumentos, são muitos, né? Pesquisa científica e tecnológica, está meio parado isso agora, né? Esse governo não tem incentivado tanto a ciência, tá? Educação ambiental, que é uma política desde 94, incentivos fiscais, financeiros e creditícios, acho que melhora muito, né? A empresa que faz trabalhos com relação a essa coleta, essa seleção, né? Essa redução, ter incentivo fiscal, né? Retorno financeiro por isso. Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também é um instrumento importante para financiar essas pesquisas, não precisa ser direto do governo, eu posso ter mecanismos de geração de renda para o fundo, tá? Informações por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a gestão dos resíduos, Sistema Nacional de Informações em saneamento básico, de onde eu posso tirar recursos também, tá? Tanto a compostagem quanto o gás, tá? Imagina o esgoto gerando energia, gente. Maravilhoso isso. Tem vários lugares do mundo que fazem isso. Conselho de Meio Ambiente, no que couber, os de saúde, órgãos colegiados municipais destinados ao controle social do serviço de resíduos sólidos urbanos, né? E são muitos instrumentos, como eu falei. Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, porque eles são mais... precisa de mais conhecimento técnico, né, para lidar com esse material perigoso, alguns explosivos e tudo mais, né, inflamáveis, né, acordos setoriais, no que couber instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre eles padrões de qualidade, cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras, cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, a avaliação dos impactos ambientais e o Sistema Nacional de, né, Informações sobre o Meio Ambiente, o CINIMA. Tá? Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Tá? E ainda, o último é o 18, certo? São instrumentos, né? Tá aí, o 18, os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta, 19 ainda, né? Tem mais um lá que eu não dei o enter ali nele, ó. O incentivo de adoção de consórcio ou de outras formas de cooperação entre os entes federados com vista à elevação das escalas de aproveitamento dos recursos, tá? Bom, e se você pensar ainda, ó, o problema nosso, né? Está vinculado a isso, né? O planeta todo tem essa geração, nós temos aí uma produção excessiva, como eu falei no começo, tá? Quantidades exorbitantes de resíduos, no mínimo 1 quilo por dia que nós lançamos, no mínimo 1 quilo, né? Tá certo? Então, assim, desperdício é outro problema, você vai olhar o lixo, o que tem no lixo, tá uma coisa absurda, né, de quantidade de materiais. Nós, nos países emergentes, temos uma quantidade enorme de sedimentos orgânicos dentro desse material, tá? E outra coisa importante, ó, excesso de plástico e materiais não biodegradáveis, excesso de plástico, né? E isso aqui já era para ter ido para o lixo há muito tempo, ó, eu estou usando, eu uso muito, aqui mesmo em casa, que eu tenho, né, outras, mas como a gente usa lá o isotônico, eventualmente, eu acabo usando por muito tempo aí essas garrafinhas. Até para evitar esse uso, né, essa disposição. Elevada concentração nas cidades, então 1 quilo em média por dia por pessoa, imagina a quantidade de lixo gerado, né? E a destinação, então, ela é inadequada, e aí vem as destinações ruins, ó, é o caso dos lixões, tá? Pior opção para destinação de resíduos, tá? Porque você não tem controle aí, ele é lançado naquelas vossorocas, buracos, né? Resíduos de várias procedências, vira aquela coisa contaminante mesmo, né? Liberando o chorume, tá? Que é aquele caldo fétido, tá certo? Olha aí, ó, esse é o esqueminha, né, de um lixão, né, em que você vai contaminando o solo com chorume, que está escrito chorume, não dá para ler direito, mas é chorume, e aí você tem contaminação do lençol freático aí. Olha os urubus que eu falei, tem vários, né, várias situações aí. Olha só, muitos fazem esses buracos aqui, ó, tentando fazer o famoso aterro controlado, ó. Tá, mas esse material aí, olha o urubu que está aqui, ó, são os que mais vão. Tem vários animais, mas os que mais vão são urubus, né? E aí depois eles vão jogando terra. Isso não é aterro sanitário, isso é aterro controlado, tá? O lixão mesmo, olha só. O lixão. Tá? Você convive aí com, né, essa situação. Ó o pneu que eu havia falado para vocês, né? O aterro controlado, ele é mais ou menos assim, né? Uma remediação, mas não resolve o problema, tá?
Então, continua contaminando o solo e o lençol freático, libera o CH4 aqui, ó, então eu tenho que queimar para transformar ele em CO2, porque o CH4 ele é gás de efeito estufa, então o CO2 ele faz menos mal, né, para a natureza, então quando eu queimo o metano eu libero só o CO2, tá? Então é menos mal, mas é um problema também, certo? Alguns aterros controlados têm manta de PVC para evitar que o chorume desça, mas não é a melhor forma. A melhor forma é o aterro mesmo, ó, aterro sanitário, né? Forma mais adequada de destinação em relação aos lixões, reduz o volume de resíduos, eu posso compactar esse material, posso explorar o gás, capto e trato o chorume, aí eu vou lançar lá no curso d'água uma água mais limpa, o resíduo eu vou fazer composto, e aí a lei ela exige, né, esse quadro de construção dos aterros, tá? Fica mais ou menos assim, ó. Aí eu tenho uma manta aqui, né, de polietileno de alta densidade para impermeabilizar o solo, tá certo? Vou colocando o lixo aqui, ele vai sendo compactado. Tem que colocar o sistema para exaurir o gás, né? Esse gás ele é ou é queimado para liberar o CO2, ou ele é aproveitado para a geração de energia, gerando ainda crédito de carbono, tá? Então seria uma vantagem, ok? E aí, depois a gente faz uma cobertura em cima do aterro, né? E aí, lógico, você tem uma vantagem para isso. O material orgânico pode ser usado no composto, compostagem, ó. Então, compostagem destinada a resíduo orgânico, transformação de resíduos em adubo, né? E, obviamente, pode até ser de uso doméstico também, não tem problema, né? Agora, claro, dá um cheirinho ruim do metano, né? Aquele cheiro de metano forte e os micro-organismos, tá? Mas é muito legal, dá para fazer, tá? Ó, então você jogou lá o alimento fora, ao invés de jogar lá na lata do lixo, né? Coloca na composteira, os micro-organismos vão decompor aquele material, vão transformá-lo, vira esse material nessa pilha de compostagem aí, ó, no recipiente, né? Que depois ele é embalado e distribuído para ser jogado aí nas hortaliças, nos canteiros, nos jardins, aqui, ó, material de poda, tá vendo a foto? Tem um material de poda que vai virar esse material de cima aí, que já é o adubo, ou ainda hortaliças, né? Ao invés de jogar o veneno, o adubo químico, eu posso ter uma horta mais orgânica, né? E ter adubação, né, vinculada a esse material da compostagem, tá? Tinha uma empresa que fazia isso aqui com resíduo do fumo lá da Souza Cruz. Eu não sei se ela ainda existe, tá? Reciclagem, eu preciso de coleta seletiva, tá? Então tá aí, reciclagem depende de coleta seletiva, lógico, não é? Então a reutilização de materiais de forma mais sustentável, evitando o uso de novos materiais, como nós já falamos, tá aí, ó, as cores, né, para o papel azul, plástico vermelho, vidro em verde, metal no amarelo, tem várias outras cores, tá? O Brasil recicla bem aí alguns produtos, como o plástico, por exemplo, do PET, né? Olha aí, ó. Aí, isso aqui é triagem, né? Fazendo a separação, aí fez separação, agora eles vão embalar, embalam e manda para a indústria que vai fazer o beneficiamento. Tá aqui, ó. Tudo embaladinho, né? Então nós temos esse quadro. Trouxe uns dados aqui, eles estão mais velhos, a gente atualiza, tá? Mas, ó, mais ou menos 1 quilo por dia, né? Então nós temos, né, no Brasil, 1 quilo, 8% das cidades brasileiras tem coleta seletiva, né? 188 toneladas de resíduos todos os dias, nós dá mais de 200, né? Todos os dias, tá? 50% dos resíduos são descartados em 3 mil lixões e apenas 12% são reciclados, tá? Tá aí as latas, né, de alumínio, né? Que você pode separar. Olha só o que eles fazem. Olha, eles compactam tudo, colocam aí nessas grades e destinam para a indústria, tá? Tranquilos? Incineração. Incineração pode ser feita? Pode, mas não é na esquina, né? Coloca lá no fogo, no lixo que está ali na esquina, põe um pneuzinho para dar uma cor na fumaça. Não, não pode. Isso aí é proibido, tá? Incineração em forno especial, normalmente em siderurgia. Então é uma queima controlada, reduz, obviamente, o volume do resíduo, mas emite gases, polui a atmosfera, dependendo do lançamento de fuligem, pode poluir solo, pode poluir água e gasta energia, portanto tem um custo elevado. Olha o forno como é que é, ó, o forno tá aí, ó, forno de siderurgia para incineração de lixos especiais, tá? No mesmo lugar aí, ó. Sequência, tá? Dá para visualizar
Então, e aí, com relação aos resíduos hospitalares, aí tem uma destinação que tem que ser especial, para não acontecer aquilo que você viu na reportagem que eu coloquei do início da aula, né? Lá no caso do Recife, lá no caso de Olinda, né? Os catadores pegaram o material lá de resíduo hospitalar e comeram, tá? Então não pode, né? Lógico, tá? Então aqui, ó, resíduo hospitalar, né? Muita coisa, usa demais, até nas casas também, nas clínicas, consultórios, né? Farmácias. Imagina, a gente fala de descartar remédio em casa, que venceu um pouquinho. Imagina essas empresas que trabalham com distribuição de medicamento vencido, medicamento. Então tem que ter uma política para destinar isso. Imagina, isso não pode ser, né, destinado de qualquer jeito, né? Agulhas e tudo mais. Então, olha, opa, passou demais, olha só. Tá vendo? Esse material plástico aí, ó, tá? Aquelas com agulha pequenininha, tem um nome específico que eu não sei, né? Mas imagina, aí tem o material perfurante, né? Que é a agulha, mais o material plástico, tá? Então, sem contar produtos químicos, tá bom? Então aqui, ó, você tem uma classificação, os resíduos hospitalares, né? Tem o grupo A, que é o grupo potencialmente infectante, tá certo? Que tem presença de agentes biológicos que apresentem risco de infecção, como bolsa de sangue contaminado, né? Aquele material todo aí descartado, né? O que a gente chama de grupo A, e eles são subclassificados em outros grupos, tá? Nós temos o grupo B, que são produtos químicos, ó, que contêm substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente, independente de suas características inflamáveis, de corrosividade, reatividade, toxicidade. Exemplo, medicamentos para tratamento de câncer, reagentes para laboratório, substâncias para revelação de filmes de raio-x. Bom, eu fiz raio-x outro dia, não tinha mais revelação, né? É mais no computador. Então, acho que não tem mais aquela coisa de ter aquele plástico, né? Porque aquilo também depois fez a chapa, o médico olhou, tratou, aquilo ali vai para o lixo. Não só a substância, mas o próprio papel, o plástico lá, entendeu? Lembra que o material grosso, eu até tenho a minha ressonância, está por aqui, né? Então, também aí tem aquele plástico, mas o restante é feito por meio do computador, tá? O grupo C são os materiais radioativos, tá aí, ó. Materiais que contenham radioatividade em carga acima do padrão e que não possam ser reutilizados, como, por exemplo, exames de medicina nuclear, tá? Então, tem muito material, né, que é rejeito radioativo, não dá para colocar em qualquer lugar, tá? O grupo D são os resíduos comuns, ó. Qualquer lixo hospitalar que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidente, como gesso, luva, gás, materiais passíveis de reciclagem e papéis. Aí vai lá para o grupo de resíduos comuns, tá? Nós temos os perfuro-cortantes, né? Que são do grupo E, tá? Perfuro-cortantes, né? E aí nós temos objetos e instrumentos que possam furar, cortar, né, as lâminas, bisturis, agulhas, ampolas de vidro e assim por diante. Então, muitos problemas nesse sentido, tá? Tudo bem? Bom, então, com isso a gente, né, chega aí a essa parte dos resíduos, tá certo? Logicamente, a gente, né, acho que semana que vem, eu acho que dá para a gente ficar boa parte da aula com as questões, né? Os exercícios, eu vou ver se eu passo mais uma lista e semana que vem a gente faz bastante exercício para poder dar uma geral nisso aí, tá? Nesse assunto, tá bom? Esse é um detalhe importante. Deixa eu fazer a chamadinha aí, que depois, quem quiser já depois sair, pode ficar à vontade, né? Mas deixa eu fazer a chamada primeiro. Vou fazer aqui pela relação daqui, ó. Aline Martins, Ana Júlia Torrano, Daniele Silva, Felipe Miranda, Israel, Júlia, Júmia, Maria Eduarda, Tainã, Tiffany. Tem mais aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, certinho. Tá certo, gente. Então, feita a chamada, eu vou perguntar se tem alguma